E aí pessoal, tudo bem? Esse vídeo de hoje é para falar um pouquinho sobre a poesia atribuída ao Gregório de Matos e Guerra, tá? A antologia do Gregório ele está na lista do vestibular da FUVEST, então a intenção desse vídeo é só trazer algumas informações gerais sobre o tema e para situar um pouco, né, quem está estudando aí. Só que ao mesmo tempo trazendo algumas informações que geralmente não são todos os lugares que talvez tratem sobre isso, né? Então são informações aí que podem ajudar, né, as pessoas a se situarem um pouco no que foi a poesia do Gregório, tá? É, essa aula então, esse vídeo na verdade, então não é exatamente uma aula, né, mas uma conversa, ele não substitui em hipótese nenhuma, né, um estudo mais aprofundado, né, fazendo questões, lendo a poesia de uma forma mais aprofundada. Aqui a gente vai passar bem no geral, né, só para situar vocês um pouco aí nesse universo, beleza? Então, bora pro vídeo. Bom, pessoal, inicialmente, né, eu quero deixar claro para vocês que eu não vou tratar da biografia do Gregório nesse vídeo, tá? Por alguns motivos, tá? O primeiro é que a biografia dele talvez não seja tão confiável, né? Porque houve muita fantasia em cima dessa figura do Gregório de Matos e o primeiro biógrafo dele, né, contribuiu bastante para que isso acontecesse, criando ali uma figura, né, um tipo meio esquisitão, com várias excentricidades e coisas do tipo. Então a biografia do Gregório talvez, né, ela é muito espinhosa aí de se tratar, mas quem tiver curiosidade pode pesquisar na internet, né, principalmente tentando ver se a fonte é confiável, né. Então vai lá no Google Scholar, né, digita lá as biografias, dá uma olhada no que as pessoas falam sobre essa biografia e a partir dela tentar estudar, né, quem tiver interesse, obviamente, tá? Bom, gente, para começar a pensar nas obras do Gregório de Matos, né, qualquer pessoa que for estudar ele já tem um problema de antemão, tá? Primeiro, ele não escreveu nenhum livro, tá? E os poemas dele circulavam na época em folhetos, né, em próprias canções que ele cantava por aí, coisas do tipo, tá? Além disso, né, além dele não ter um livro, no século XVII as pessoas elas não estavam tão preocupadas, né, com relação aos direitos autorais, ou mesmo quem escreveu de fato uma coisa ou não. Então, tem uma profusão, né, de escritos, né, de poesias que são atribuídas ao Gregório. Tá? Então, os registros da época eles são muito confusos, né, uma confusão só vendo. E essa confusão, né, eu estou consultando aqui eu fiz um roteirinho, tá? Para não perder, mas por isso que eu estou consultando aqui no computador. Mas essa confusão, pessoal, ela fez com que é muito difícil estabelecer se um poema do Gregório, se um poema ele é de fato da autoria do Gregório ou se ele foi simplesmente atribuído a ele. Então, por isso que a gente fala, né, os poemas que foram atribuídos ao Gregório de Matos, né, porque é muito difícil estabelecer se um poema ele é de fato ou não. E, pessoal, o problema é muito, muito grande porque muitos poemas foram atribuídos a ele, tá? Muitos, não são poucos, são vários, tá? Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, olha só, eu vou citar só duas edições. A compilação feita pelo Afrânio Peixoto, né, que ele foi de um projeto, numa edição encomendada pela Academia Brasileira de Letras, e que ele foi o coordenador da edição, ela tem nada mais, nada menos que 6 tomos, tá? Ou seja, 6 livros, tá? Com poesias do Gregório. E o próprio Afrânio, né, que ele deixa claro que ele tirou muitas poesias que ele considerava indecorosas demais, né? Ou seja, poesias que ele não achou adequadas, né, para compor um livro. Então a gente tem 6 tomos, sendo que ainda por cima muitas coisas foram deixadas de lado, porque, enfim, o coordenador não achou de bom tom, tá? Na sequência a gente tem também o James Amado, tá? Que foi irmão do Jorge Amado, que ele chegou a 7 tomos, tá? Ou seja, 7 livros repletos de poemas, né? E 7 livros de poema, gente, é muita coisa, tá? É muito poema. Então esses 7 livros que o James Amado chegou, tá? Então tem bastante coisa, tá? E isso revela um outro problema também quando a gente começa a estudar, né? Em muitas edições, né, há diversas
trocas de palavras que alteram bastante a interpretação de alguns poemas, né? Assim como em poema, trocar palavra é muito mais delicado do que num romance, por exemplo, porque você pode não só alterar o sentido inteiro do poema, como perder a musicalidade, como você perder o próprio ritmo que foi impresso, né, através das sílabas. A gente já vai ver um pouquinho mais sobre isso. Então, essas pequenas alterações, para quem estuda, né, a poesia, elas são bem significativas, tá? Bom, pessoal, e uma questão que é bom deixar claro, tá? Além dessa confusão, né, que tem as poesias que foram atribuídas ao Gregório, né, e o Gregório, o professor Hansen, ele chega a falar que o Gregório ele é quase um gênero literário, né, e não propriamente um autor. Vale deixar claro uma questão também. Para nós, a questão da autoria ela é muito importante hoje, né? A autoria de textos literários é importante. Na época, não havia muito essa preocupação, né, de quem que fez um poema ou não, né? Então não tinha essa preocupação com a autoria e mesmo com a originalidade, né, que é outro aspecto que é importante a gente citar, né? Porque na verdade, muitas vezes o contrário acontecia, né? Um autor que conseguisse transformar um poema clássico, né, numa coisa, readequar ela, né, pegar o mesmo tema, as mesmas formulações, era muito bem visto, né? Então, olha só para a gente ter uma ideia, vamos comparar então um poema do Camões com um outro do Gregório de Matos que é muito parecido. O do Camões diz assim: Alma minha gentil, que te partiste tão cedo desta vida descontente, repousa lá no céu eternamente e vive cá na terra sempre triste. Se lá, nossa intetérea onde subiste, memória desta vida se consente, não te esqueças daquele amor ardente que já nos olhos meus tão puro viste. E se vires que pode merecer-te alguma cousa dor que me ficou da mágoa sem remédio de perder-te, roga a Deus, que teus anos encurtou, que tão cedo de cá me leve a ver-te, quão cedo de meus olhos te levou. Agora dá uma olhada nesse poema do Gregório e vê se não é muito parecido. Alma gentil, espírito generoso, aqui espírito, né, para dar certo o número de sílabas, que do corpo as prisões desamparaste, e qual cândida flor em flor cortaste, de teus anos o pâmpano viçoso. Hoje que o sólio habitas luminoso, hoje que ao trono eterno te exaltaste, lembra-te daquele amigo a quem deixaste, triste, absorto, confuso e saudoso. Tanto sua virtude ao céu subiste, que teve o céu cobiça de gozar-te, que teve a morte inveja de vencer-te. Venceste o foro humano em que caíste. Goza-te o céu não só por premiar-te, senão por dar-me a mágoa de perder-te. Se fosse hoje, pessoal, possivelmente ele seria considerado plágio, né? Mas na época era uma prática comum, tá? Já que eles não tinham, eles tinham uma percepção diferente. Eles tinham a percepção de que as tradições, algumas noções gerais, elas possuíam muito mais valor, né, do que uma inovação buscada pelo sentimento, por uma experiência individual, por uma inspiração da pessoa que escreve, né? Então, tudo isso são marcas do romantismo, né? Elas são posteriores a essa época, tá? Então, quando a gente fala, disso tudo, né, dessas cópias, assim, não era uma coisa negativa na época, tá? Outra coisa, pessoal, a gente geralmente fala que a poesia do Gregório está associada ao barroco, mas a gente tem que ter cuidado, porque diferente, por exemplo, do romantismo, que os românticos se chamavam de românticos, né? Eles inventaram essa nomenclatura, os naturalistas se chamavam de naturalistas, né? Na época do Gregório ninguém se chamava de barroco, tá? Era só uma tendência literária da época, né? E que posteriormente as pessoas vieram a categorizar, né? Criar uma categoria dessas tendências para chamar de barroco, tá? Então o que a gente pode afirmar, né, é que o Gregório ele seguiu ali algumas tendências literárias da época dele, né, que elas estavam tanto na forma de escrever quanto no conteúdo, tá? Mas bora com calma aqui, né, para a gente ir primeiro pegando alguns pontos, né? Primeiro, pensar um pouco sobre a forma, né? Primeira coisa que a gente precisa entender é que
Diferente dos poemas da nossa época, né, que eles são muito livres, né, a gente tem bastante liberdade, né, a gente pode colocar diferentes ritmos, a gente pode ou não colocar rimas, a gente pode ter uma série aí de estratégias para fazer um poema. A poética do Gregório, ela seguia alguns esquemas pré-definidos. Tá? Por exemplo, o mais fácil de explicar isso é nos sonetos, né, que o soneto é um tipo específico de poema. Então o poeta ele usava o quê? Rimas regulares. Né? No soneto que a gente viu agora há pouco, né, os quartetos eles possuem um esquema de rimas que seria A, B, B, A. Né? Ou seja, o primeiro verso da estrofe rima com o último e os dois do meio eles rimam entre si. Tá? Do mesmo jeito, né, os versos eles contêm 10 sílabas poéticas. Tá? Lembrando que a gente conta até a última sílaba tônica e emendamos, né, quando uma palavra termina com vogal e começa com vogal. Em geral, as sílabas tônicas dos sonetos, tá? Aqueles que a gente fala com maior intensidade, né? As sílabas tônicas são aquelas que a gente dá maior intensidade quando fala a palavra, eles recaem nas mesmas posições, né? Dependendo do tipo do poema. Então, se por exemplo o poema ele for um soneto heróico, as sílabas tônicas elas vão recair principalmente na sexta e na 10ª sílabas. Tá? Então você conta lá, a sexta sílaba e a 10ª vai ter ali uma sílaba tônica, né? Entre outras. Né? Não é obviamente só na sexta e na 10ª que vai ter uma sílaba tônica, mas a sexta e a 10ª vão ter, né? se o poema for heróico. E já se o verso for sáfico, né? As tônicas vão recair na 4ª, na 8ª e na 10ª. Né? Esse poema que a gente leu, esse soneto que a gente leu, ele tem ali um esquema de rimas heróico, né? Porque ele recai principalmente na sexta e na 10ª. Ok? Então, pessoal, isso se dava justamente pela tradição. Né? A tradição poética dizia pra gente, né? Dizia naquela época, né? Que esse era o melhor ritmo que você podia imprimir para um soneto. Né? E as pessoas da época seguiam esse esquema, né? Porque era uma coisa que vinha da tradição. Tá? Além do aspecto formal, então, da poesia do Gregório, né? A gente pode dividir ela de acordo com alguns temas gerais também. Nessa antologia da FUVEST, tá? Os poemas eles foram divididos nos poemas satíricos, encomiásticos, líricos, eróticos e religiosos. Tá? E apesar dessa grande variedade, né, o nome do Gregório ele ficou muito associado com a sátira, né, qual ele ridiculariza pessoas da época, tira um sarro, né, e fala dos vícios da Bahia de modo geral. Tá? E essa fama de vituperar os outros, né, vituperar, falar mal dos outros, né, apontar os defeitos alheios, tirar sarro, falar dos vícios dos outros, que deram a ele o nome, né, a alcunha de Boca do Inferno. Que, aliás, tem um livro que eu estou lendo agora, um romance, né, que tem esse título, Boca do Inferno. Recomendo aí quem quiser pesquisar. Mas uma coisa que a gente precisa esclarecer é que, apesar, né, de incorporar o nome e pessoas locais, né, nos poemas satíricos, assim como os demais poemas, a sátira do Gregório ela era extremamente convencional. Tá? Ou seja, ele usava termos, tópicos, lugares comuns, né, desse gênero em uma forma que já era definida. E a intenção da sátira, pessoal, ela não era de ser uma coisa, mas uma coisa muito rude, né? Mas a ideia, né, ela era rude, mas com a intenção de denunciar os vícios da cidade para que essa cidade pudesse melhorar. Né? Então tinha essa proposta por trás de melhoria. Né? Então é preciso tomar cuidado, né? Porque não é por produzir poemas satíricos que o poeta ele seria ressentido. Essa é a palavra que eu estou procurando. Tá? Com a posição social dele ou alguma coisa do tipo. Mas ele estava se adequando, né, a um gênero da época, que era comum na sua época, e com um determinado estilo que vinha junto com aquele gênero. Tá? Então, ainda sobre a forma e conteúdo dos poemas, é importante mencionar uma coisa, né? Que havia duas vertentes na época que elas estavam bem na moda do tempo, que era o conceptismo espanhol e o cultismo italiano. Né? No conceptismo, o que eles buscavam era um rebuscamento das ideias, né? Ou seja, buscar no leitor um efeito por meio de associações improváveis, agudezas, né? Você jogar uma referência ali que a pessoa só vai entender se ela conhecer muito bem o Evangelho, ou se ela conhecer muito bem as histórias da Bíblia, ou se ela conhecer muito bem a mitologia, enfim, referências ali que a gente chama de agudas, né? E muitas vezes um jogo com ideias contrárias. Né? Já o cultismo ele pregava uma exploração na própria forma das palavras.
né, buscando na forma delas estabelecer relações entre os sentidos e a forma da palavra. E o propósito disso, né, era motivar os poetas a serem engenhosos, né? Então, despertar no público, né, deles uma sensação de maravilhamento, né, de nossa, como esse cara conseguiu usar o que ele tinha para produzir uma coisa, né, maravilhosa, né? Então, esse engenho, a capacidade de invenção do poeta, né, que lembrando que o barroco ele teve muito ligado, né, à corte, né, esse universo da corte, né? Então, o poeta ele usar esses recursos disponíveis, né, essas referências clássicas, agudas, para conseguir produzir algo que maravilhasse os leitores pela capacidade de engenho dele. E deixar os leitores impressionados, obviamente. Então é mais ou menos isso, tá? Pessoal, a intenção então desse vídeo é de ser bem uma contextualização geral, tá? Eu pretendo mais pra frente talvez falar de outros autores, principalmente da literatura brasileira. Então eu recomendo aí quem quiser se inscrever no canal, tá? Além de acompanhar algumas leituras, indicações de livros que eu vou fazendo aí conforme for lendo, ok? Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até mais.